O efeito palco é um fenômeno psicológico e comportamental que ocorre quando uma pessoa se desloca sob os holofotes, seja no sentido literal ou figurado. Esse efeito descreve a mudança de comportamento, de percepção e até de performance de quando alguém está sendo observado ou se encontra em uma posição de destaque. A ideia central é que, ao ocupar um lugar de visibilidade, seja em uma apresentação pública, em uma reunião importante ou até em uma simples interação social, as pessoas tendem a agir de forma diferente, muitas vezes buscando se alinhar com as expectativas de quem as observa ou com a imagem que desejam projetar. Se você não me conhece ainda, meu nome é Karen Tenório, eu sou professora e vou te ajudar a melhorar as suas habilidades de comunicação. O efeito palco tem implicações profundas tanto no desenvolvimento pessoal quanto no desempenho profissional e pode ser uma ferramenta importante para quem aprende a dominá-lo. Seja para melhorar a autoconfiança, controlar o nervosismo ou até mesmo aumentar a credibilidade, entender e utilizar o efeito palco de maneira consciente pode transformar a forma como alguém se apresenta ao mundo. No âmbito pessoal, o efeito palco aparece sempre que nos colocamos em situações de visibilidade, como ao falar em público, interagir com grupos novos e assumir uma posição de liderança. É comum que muitas pessoas sintam uma pressão adicional nesses momentos, o que pode gerar ansiedade ou nervosismo. Essa pressão, muitas vezes, é fruto da percepção de que estão sendo julgadas ou avaliadas por seu desempenho, aparência ou comportamentos. No entanto, essa exposição também pode ter um efeito positivo, pois nos impulsiona a sermos a nossa melhor versão, a agir com mais segurança e demonstrar habilidades que em situações mais relaxadas poderiam não ser tão evidentes. Um dos maiores desafios para muitas pessoas é superar o medo do palco. O medo de falar em público ou de estar em uma posição de destaque. A sensação de ser o centro das atenções pode ser intimidante, mas também pode ser transformadora. Quando confrontamos esse medo, nos damos a chance de crescer emocional e psicologicamente. Ao nos colocarmos repetidamente em situações de exposição, podemos aprender a lidar com a pressão e, com o tempo, transformá-lo em uma energia e motivação. Uma das grandes vantagens do efeito palco é o aumento da confiança que ele pode proporcionar. Quando nos colocamos em situações de visibilidade e conseguimos superar o nervosismo inicial, frequentemente sentimos uma onda de empoderamento. Esse aumento de confiança não só melhora a nossa performance durante a exposição, mas também pode ser levado a outras áreas da vida, gerando um ciclo de crescimento pessoal. A exposição regular a esses momentos de destaque ensina o cérebro a reconhecer que somos capazes de realizar tarefas difíceis e a lidar com a pressão de maneira mais eficaz. A confiança gerada pelo efeito palco também pode melhorar nossos relacionamentos interpessoais. Quando nos sentimos confortáveis em situações de visibilidade, nos tornamos mais autênticos, seguros em nossas interações, o que facilita a construção de conexões genuínas e eficazes. No ambiente de trabalho, o efeito palco pode ser uma ferramenta extremamente valiosa para alcançar o sucesso. Profissionais que ocupam posições de destaque, como líderes, palestrantes, professores ou executivos, frequentemente têm que lidar com a exposição pública. Nesses cenários, a habilidade de se apresentar com confiança e clareza pode ser a diferença entre alcançar o sucesso ou não. O efeito palco no ambiente profissional
pode ocorrer em situações diversas, como as seguintes: apresentações ou reuniões importantes. Quando o profissional precisa fazer uma apresentação para colegas, clientes ou superiores, ele está em uma posição de destaque. O sucesso nessa situação depende da habilidade de lidar com o nervosismo, manter a clareza na comunicação e projetar confiança. Assumir cargos de liderança. Líderes muitas vezes estão sob o olhar atento de suas equipes. O efeito palco se manifesta em suas ações diárias, discursos e decisões e pode influenciar diretamente em como são percebidos. A habilidade de lidar com essa exposição pode reforçar a credibilidade e inspirar confiança em seus liderados. Entrevistas de emprego. O momento de uma entrevista é um clássico exemplo desse efeito palco. O candidato está sob análise e suas respostas, comportamentos e posturas são avaliados com mais rigor do que interações cotidianas. A forma como lida com essa exposição pode determinar o sucesso ou o insucesso dessa entrevista. No mundo profissional, o efeito palco também tem o poder de aumentar a credibilidade de uma pessoa. Aqueles que se apresentam de maneira confiante, articulada, tendem a ser vistos como mais competentes, mesmo que suas habilidades técnicas sejam semelhantes à de seus pares. Isso acontece porque o efeito palco cria uma percepção de autoridade e confiança que pode influenciar a forma como os outros enxergam as capacidades de uma pessoa. Estudos mostram que, em muitos casos, a maneira como alguém se apresenta pode ser tão importante quanto o conteúdo que está sendo compartilhado. Um orador confiante e carismático, por exemplo, tende a ter mais sucesso em persuadir, ou seja, convencer a sua audiência, do que alguém que, embora tenha um conteúdo excelente, não transmite confiança. Isso não significa que a substância não seja importante, mas demonstra um impacto significativo na forma em que as informações são apresentadas. Aprender a dominar o efeito palco é crucial para quem deseja melhorar a sua performance em situações de destaque. Aqui estão algumas estratégias para controlar e maximizar os benefícios desse efeito. Primeira, preparação é fundamental. O nervosismo antes de uma apresentação ou de uma situação de visibilidade pode ser diminuído com a preparação. Quanto mais você se prepara, mais confiante se sente, e isso é perceptível para a sua audiência. Ensaie, familiarize-se com o conteúdo e esteja preparado para possíveis perguntas ou desafios. Número 2. Controle a respiração e a sua postura. Durante suas atuações de destaque, o corpo muitas vezes reage com sinais de ansiedade, como respiração rápida, uma postura tensa e etc. Aprender a controlar a respiração e manter uma postura aberta e confiante pode te ajudar a reduzir o estresse e melhorar a sua presença de palco. Número 3. Foque na mensagem, não em você. Uma das maneiras mais eficazes de superar o medo do palco é mudar o foco de si mesmo para a mensagem que você está tentando passar. Quando você se concentra em como pode ajudar ou impactar a sua audiência, o nervosismo tende a diminuir e a comunicação se torna mais natural e fluida. Número 4. Pratique regularmente. Quanto mais você se expõe a situações de palco, mais fácil elas se tornam. Comece com situações menores e vá gradualmente aumentando o nível do desafio. A prática regular ensina seu corpo e sua mente a lidar melhor com a pressão e a tirar o melhor proveito do efeito palco. Número 5. Aceite o nervosismo como parte do processo. Todos sentem algum nível de nervosismo antes de uma apresentação.
Ao invés de eliminar completamente essa situação, aprenda a usar ao seu favor. O nervosismo pode ser um sinal de que você se importa com o que está fazendo. E pequenas doses de adrenalina podem até melhorar o seu desempenho. No final das contas, o efeito palco é uma oportunidade de crescimento pessoal. Ao nos expormos e enfrentarmos o desconforto de estar sobre os holofotes, desafiamos a nós mesmos a sermos melhores. Cada experiência no palco, seja um palco literal ou metafórico, nos oferece a chance de melhorar a nossa comunicação, aumentar a autoconfiança e desenvolver a nossa capacidade de impactar positivamente os outros. Dominar o efeito palco não é apenas sobre se apresentar bem em público, mas sobre transformar a forma como nos relacionamos com o mundo e conosco mesmos. Ao abraçar essa exposição e ver o palco como uma ferramenta de autodescoberta e crescimento, podemos alcançar novos níveis de sucesso pessoal e profissional, nos tornando versões mais fortes e confiantes de quem realmente somos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe com alguém que você sabe que também tem medo de falar em público. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!